Certo, vamos começar aqui o nosso estudo da disciplina de atividade física em academias. Vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Físicas em academias. Estrutura e funcionamento de academias. Convite ao estudo. O mercado de academias no Brasil está em ascensão ano após ano, e este cenário muito se deve pela percepção e pelo entendimento das pessoas da importância da prática de atividades físicas, bem como buscar um estilo de vida saudável e de qualidade. Nesta sessão, iremos nos aprofundar do conhecimento e compreensão da estruturação e do funcionamento das academias, com o objetivo de que, no final, você seja capaz de estruturar e entender o funcionamento de uma academia. Como contexto de aprendizagem, apresentamos o seguinte cenário. 5 profissionais de educação física recém-formados resolvem unir forças e montar uma academia. A princípio, esses jovens empreendedores acham que a montagem desse espaço se restringe em estabelecer um local, um grande salão com banheiros para vestiário, equipamentos e máquinas para musculação. O problema começa quando se colocam os custos e as obrigações para a abertura de uma academia. O que parecia simples se torna complexo e caro. Impostos, burocracia e mão de obra se tornam um empecilho. Como resolver essa situação? Introdução às atividades físicas nas academias. Prezado aluno, as atividades físicas desenvolvidas em academias são para algumas pessoas o único momento de prática de atividade durante todo o dia. Vivemos em uma época em que o tempo é muito valorizado. Então, como profissional de educação física, você tem grande responsabilidade para com o seu cliente. Retomando com o cenário apresentado anteriormente, com os 5 profissionais recém-formados, com ideais empreendedores e problemas em relação a custos e burocracia para a abertura da academia, temos a seguinte situação. Você é um dos 5 profissionais de educação física e, com base nos conteúdos abordados nesta unidade, quais passos você tomaria para conseguir informações necessárias para elaborar seu plano de ação? Determinar um nicho de mercado seria um deles? Nesta seção teremos os conteúdos de leis que regulam o funcionamento das academias, plano de negócios para uma academia e também o conteúdo de público-alvo, nichos de mercado e grupos especiais que lhe ajudará a desenvolver essa problemática. Aproveite o conteúdo e procure conteúdos extras para subsidiar seu raciocínio e poder de resolução. Evolução histórica das academias no Brasil. As academias no Brasil tiveram grande crescimento e desenvolvimento na década de 80, com o auxílio de estrelas de cinema americano, chancelando a prática de exercícios físicos nestes ambientes. Mas o que significa academia? Segundo Malato, 2009, o termo academia teve origem na Grécia em 386 ou 387 a.C., quando Platão passou a reunir pensadores que discutiam questões filosóficas em um local chamado Jardins de Academos, em referência a um herói ateniense. Esse grupo de pensadores passou a ser conhecido por academia. Com o passar dos anos, essa expressão servia para designar a reunião das pessoas especializadas em uma determinada área ou assunto. Em seguida, o termo passa a ser denominado academia e até os dias atuais essa palavra vira referência para designar estabelecimentos de ensino superior, locais e escolas de práticas esportivas e artísticas. Como mencionado anteriormente, na década de 80, com o sucesso dos filmes dos astros do cinema como Arnold Schwarzenegger, Conan Bárbaro e Sylvester Stallone, Rambo, Rock,
e também, e também as competições de fisiculturismo, Mister Universo e Mister Olimpia, a procura pelas academias foi crescendo exclusivamente com o público masculino, já que a presença feminina era nula, pois daquela época a musculação era conhecida como halterofilismo e o ganho de músculos era visto como uma coisa específica do gênero masculino. Para o público feminino, na mesma época, também houve a influência de uma atriz do cinema americano, Jane Fonda, que, com vídeos e aulas coreografadas, cancela e impulsiona a ginástica aeróbica nos Estados Unidos e no mundo todo. Portanto, naquela época havia academias de musculação ou centros de halterofilismo e fisiculturismo para os homens e aulas de ginástica aeróbica para as mulheres. Eis que na década de 90, novamente sob a influência de outra atriz e cantora do cinema americano, Madonna, que com seu grupo malhado e definido, divulga suas rotinas de treino com musculação e incentiva o público feminino. Para essa prática, até então restrita aos homens, essa nova realidade, o público feminino na academia de musculação faz com que os donos de academias tenham que repensar e investir em aparelhagem, espaços e gestão das academias. Leis que regulam o funcionamento das academias. Diferente de outras carreiras, a educação física, reconhecida como profissão, é relativamente nova, segundo o CONFEF. A história da regulamentação da profissão de educação física no Brasil pode ser dividida em três fases. A primeira é relacionada aos profissionais que manifestavam e escreviam a respeito desta necessidade, sem, contudo, desenvolver ação nesse sentido. A segunda, década de 80, quando tramitou o projeto de lei relativo à regulamentação, sendo vetado pelo presidente da República, e a terceira vinculada ao processo de regulamentação aprovado pelo Congresso e promulgado pelo presidente da República. Pelo fato de ser uma profissão reconhecidamente nova, as leis que a regulamentam também seguem seguem este mesmo caminho. Abordaremos algumas leis que norteiam o funcionamento das academias no Brasil como um todo, entendendo que algumas delas são regionais, específicas de seus estados e municípios. Na esfera federal, temos a lei altera o caput no artigo 3º da lei de 19 de setembro de 90, incluindo atividades físicas como fator determinante e condicionante da saúde. Essa lei é importante de se ter conhecimento, visto que confirma o profissional de educação física como um profissional de saúde. O profissional de educação física é reconhecido igualmente como profissional da saúde nos termos da Resolução Conselho Nacional da Saúde número 218, de 6 de março de 97, e dá mais credibilidade ao trabalho, principalmente dentro das academias. Na esfera estadual, temos a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade das academias, clubes, associações, escolinhas esportivas e demais organizações que oferecem serviços de atividades físicas, esportivas e similares de apresentarem profissionais de educação física capacitados para o atendimento de emergência durante todo o seu período de funcionamento. Esta lei valoriza que o profissional de educação física que trabalha em academias no Rio de Janeiro tenha também uma formação de socorrista, estando apto a atender emergências durante o seu período de trabalho. Algumas academias oferecem aos seus colaboradores cursos de socorristas visando o enquadramento na lei, bem como a segurança aos seus alunos. No âmbito municipal, encontramos leis mais regionalizadas com demandas específicas de cada região ou município. A lei número estabelece normas para o funcionamento de academias, clubes esportivos e recreativos e outros estabelecimentos que misturem atividades de ginástica, lutas, musculação, artes marciais, esporte, ginástica laboral e demais atividades físico-desportivas recreativas ou similares, no município de Cuiabá. Nesta lei, o município, por meio da Secretaria Municipal, registrados em seus respectivos conselhos, se está registrada como vistoriou a academia e concedeu o alvará de funcionamento.
Temos também no âmbito municipal a lei que determina a exigência de contratação de profissionais de educação física de nível superior nas academias de Campina Grande e da outras providências. Esta lei é importante, pois retrata da modulação, ou seja, o número de profissionais que deve ter na academia de acordo com o número de alunos. Para cada 10 alunos, um profissional deve ser contratado. Plano de negócios para uma academia. A academia, para seu dono ou sócios proprietários, é um negócio fonte de renda e, como qualquer negócio, gera investimento e lucro. Mas o que seria um plano de negócios para uma academia? O plano de negócios é o planejamento detalhado com cronograma e respostas a todas as questões sobre a academia. O investidor, que pode ser profissional da área da educação física ou não, deverá ter em sua equipe profissionais de múltiplas áreas que darão suporte ao empreendimento, como responsáveis da área de finanças e contabilidade para as questões financeiras e fiscais, profissionais do marketing para a divulgação e manutenção do negócio, profissionais das áreas técnicas, musculação, ginástica, natação e avaliação física, se tiver, entre outros da área da educação física, além de outros profissionais de suporte, limpeza, manutenção e recepção. É com o plano de negócios da academia que o seu gestor irá delinear o total de investimentos necessários, os valores de mensalidade, aulas avulsas, modalidades e poder calcular o período de retorno do seu investimento, direcionando assim o desenvolvimento da academia enquanto negócio. Dentre os pontos a serem observados e pontuados no plano de negócio de uma academia, o gestor deve considerar produtos e serviços da academia, quais serviços, aulas, por exemplo, serão oferecidos pela academia, maneiras de prestação de serviços e comercialização, quais profissionais serão contratados, qual a habilitação profissional necessária para o cumprimento e exigência da lei, análise de mercado e concorrentes, o gestor e investidor. Precisam entender o mercado que irão investir. Para isso, uma pesquisa com concorrentes pode ajudar. Público-alvo. Qual público-alvo o gestor pretende atender? Esta é uma pergunta que o gestor investidor deve sempre ter em mente, a fim de focar seus serviços neste grupo. Funcionamento da academia. No funcionamento, o gestor ou investidor deve delegar e definir as responsabilidades aos colaboradores. Fica claro, então, que o plano de negócios é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de qualquer empreendimento, principalmente para uma academia. Público-alvo, nichos de mercado e grupos especiais. Como vimos anteriormente, o mercado de academias é considerado recente, sendo explorado há pouco mais de 20 anos. Por este motivo, não existem dados e pesquisas longitudinais que demonstrem a fundo sua evolução. Muitas das tendências do mercado de academias no Brasil é copiado ou traduzido dos Estados Unidos. Uma dessas tendências foi a visão dos gestores de academias ao deixar de enfocar o conceito de fitness e passar a enfocar o conceito de acordo com o profissional de educação física Fábio Saba, o conceito fitness enfatiza a dimensão biológica que está ligado à aptidão física e tem como meta a melhora estética do praticante. Já o conceito integra todos os aspectos da saúde, que além do físico reúne também os aspectos mental, social, emocional e espiritual. Podemos então concluir que o engloba o fitness, o aspecto físico não deixa de ser enfatizado, porém o foco é mais amplo, visando o bem-estar e a qualidade de vida. Esta mudança do fitness para o wellness acompanha, portanto, a consolidação e o desenvolvimento dos já explicados estágios das academias como um negócio. O primeiro estágio caracteriza-se pelo surgimento do fitness, o segundo pelo desenvolvimento e consolidação do fitness, e início de abordagem do wellness, e o terceiro estágio de academias híbridas com o wellness, tornando-se o conceito norteador da determinação das características da academia.
Neste cenário, temos as academias focando seus serviços em determinados nichos de mercado, ou melhor, determinados públicos-alvos. Academias somente para mulheres, as que propõem treinos rápidos, e academias de baixo custo, chamado de low cost. A tendência de segmentação das academias enfatiza o cliente como foco principal, uma vez que se busca customizar os serviços oferecidos para atender às expectativas e anseios do público-alvo. Desde a entrada das mulheres na musculação na década de 80, como já vimos, elas se tornaram um público mais efetivo e fiel nas academias. Com isso, redes de academias somente para o público feminino têm crescido, pois a existência de atividades direcionadas com serviços mais especializados atrai o público feminino e explica o sucesso dessa segmentação. Ao se especializar no trabalho com um grupo específico, espera-se um melhor serviço, pois sabe-se das necessidades deste grupo e, consequentemente, ocorre sua fidelização. A estratégia de mercado no nicho das academias de baixo custo ou low cost é montá-las em regiões de alta densidade populacional, ou seja, com grande concentração de pessoas, pois possuem como tendência a alta rotatividade de frequentadores, exatamente pelo preço baixo. Mas não se deixe enganar com o valor. Normalmente são dotadas de equipamentos modernos e até climatizados, principalmente para atrair o público das classes C e D, além de não possuírem aulas de ginástica. No outro extremo temos a mega academias que estão localizadas em regiões nobres, muitas dentro de shopping centers, visando a comodidade e a segurança. A proposta para esse nicho de mercado é abarcar as classes A e B com uma diversidade de modalidades e horários extensos e flexíveis, espaços diversificados, cativando e criando fidelização dessa clientela. Para resolver a problemática apresentada, você deverá elaborar seu plano de negócios, fazendo um delineamento da academia como um todo, um projeto detalhado, o funcionamento da academia, desde as modalidades que serão oferecidas, o público-alvo e uma previsão de custos são os pilares do seu projeto. O projeto deve conter produtos e serviços que serão oferecidos pela academia, entender a necessidade do cliente em potencial, qual será o diferencial da academia, pesquisar junto à concorrência, definição do público-alvo, nicho de mercado, diagnóstico de custos, planilhas de custos fixos, como impostos e salários, e custos variados, como manutenção, água, luz, telefone. Como colocar isso em prática? Pesquisas na região da academia é uma ação eficaz para este diagnóstico. O nicho de mercado pode ser sim uma saída, pois o diagnóstico pode mostrar que na região existe, por exemplo, uma grande carência de um serviço mais personalizado. Explorar nichos específicos faz diminuir concorrências, bem como criar uma fidelização do cliente. Portanto, um plano de ação ou plano de negócios vai fazer você estruturar e entender o funcionamento da academia como um todo. A importância do cinema e da Guerra Fria no surgimento das academias. A década de 80 foi marcante por vários fatos históricos. Vivíamos no auge da Guerra Fria, em que a extinta União Soviética tentava mostrar força frente aos Estados Unidos. Esta rusga transcendia a esfera política e chegava ao esporte, a ponto de ambos países boicotarem os Jogos Olímpicos em território do seu oponente. Isto ocorreu em 80 com os Jogos de Moscou, que foram boicotados pelos Estados Unidos, e também em 84 com o boicote da União Soviética. Aos Jogos de Los Angeles, a situação também era retratada em filmes como Rock 4, estrelado por Sylvester Stallone, que representava os americanos e foi lutar contra seu oponente na União Soviética. Refletindo sobre o texto anterior, discorra sobre a influência da Guerra Fria e do cinema norte-americano no desenvolvimento das academias.
Com base no que vimos na disciplina, fica evidente a influência do cinema norte-americano no desenvolvimento das academias, principalmente no Brasil, pois os ícones do cinema da época, como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Jane Fonda foram de sets de filmagens preconizavam a prática de exercícios físicos em academias. O Arnold Schwarzenegger, inclusive, foi Mister Olympia várias vezes. Com relação à Guerra Fria, os Estados Unidos, principalmente por dominar a indústria cinematográfica, utilizavam o conflito como forma de domínio sobre a extinta União Soviética. Temos aqui as atividades. Instalações e equipamentos. Com o advento da tecnologia cada vez mais presente em nosso dia a dia, as academias necessitam se tornar um local agradável e convidativo para seus clientes. Neste sentido, as instalações, os equipamentos e as inovações servem como carro-chefe para manter e conquistar novos clientes. Retomando o cenário apresentado anteriormente, com 5 profissionais de educação física recém-formados, com ideais empreendedores e a problemática que se apresentou com custos e burocracia para a abertura da academia, temos agora outra situação problema para resolução. Você é coordenador do setor de musculação de uma academia e tem a responsabilidade sobre a montagem do setor. Quais máquinas e equipamentos seriam os primordiais? Nesta sessão, além de instalações e equipamentos em academia, teremos ainda segurança nas instalações, espaço para atividades complementares e inovações que o ajudarão a desenvolver esta problemática. Estude o conteúdo e procure materiais extras para subsidiar seu raciocínio e poder de resolução. Instalações e equipamentos. Segundo dados da Associação Brasileira de Academias, o Brasil é o segundo país do mundo em número de academias, com mais de 33 mil unidades registradas, número que perde apenas para os Estados Unidos. É pelo grande número de unidades que o Conselho Federal de Educação Física, CONFEF, instituiu uma resolução que trata exatamente da fiscalização da estrutura física e do funcionamento das academias no Brasil. Cuidados com a estrutura também fazem parte do sucesso dos serviços. As salas de musculação devem ser equipadas com completos e modernos aparelhos. As aulas de ginástica contam com aulas de fácil assimilação e retorno eficiente, além do que precisam ser amplas e propiciar privacidade aos praticantes. A diversidade de programas e horários também garante satisfação dos alunos. Pensando nas instalações, uma academia de ginástica e musculação deve compreender, segundo o SEBRAE, um imóvel com área de no mínimo 250 metros quadrados, composto basicamente pelas seguintes áreas: recepção, sala de administração, sala de avaliação física e departamento médico, sala de aquecimentos, condicionamento físico, alongamento, etc. Sala para aulas de ginástica, várias modalidades. Sala de musculação, lanchonete, vestiário masculino e feminino com duchas e armários. Loja de produtos e esportes e suplementos. Esta seria uma estrutura básica, mas o espaço e a estrutura sempre dependerão do público-alvo a ser atingido e, consequentemente, do investimento a ser realizado. A escolha dos equipamentos é de significativa importância, uma vez que, além de preservarem a integridade física dos alunos, representam uma potencialidade da academia, fazendo às vezes como propaganda positiva. O número de equipamentos e acessórios variam de acordo com o tamanho da academia e seu respectivo espaço físico, lembrando de um mínimo de 250 metros quadrados. O ideal, por exemplo, para se abrir uma academia de musculação seria de pelo menos 2 máquinas ou aparelhos para os principais grupos musculares: peito, costas, ombro, bíceps, tríceps, quadríceps, bíceps femoral e abdômen. Pensando em equipamentos cardiovasculares, esteiras, bicicletas ergométricas verticais e horizontais, elípticos, steps e escadas, o ideal é ter no mínimo 2 esteiras.
Quanto ao restante, deve-se ter pelo menos um equipamento de cada tipo. A seguir, há uma relação com as máquinas e os equipamentos básicos para uma academia de ginástica e musculação. Para uma melhor compreensão didática, vamos apresentar os equipamentos com a nomenclatura mais conhecida no Brasil e no exterior. Equipamentos de musculação para o uso localizado de membros inferiores. Segurança nas instalações. Uma academia requer certos cuidados, principalmente quanto à segurança e bem-estar de seus alunos, garantidos com instalação bem planejada dos equipamentos, bem como de toda a estrutura exigida. Veja na figura a seguir uma sugestão de disposição de equipamentos em uma academia. O espaço da academia deve ser harmonioso, permitindo que várias atividades sejam desenvolvidas ao mesmo tempo e garantindo conforto e bem-estar aos alunos. Nesta perspectiva, fácil acesso a bebedouros, boa ventilação e higiene são primordiais em todos os setores, desde a recepção até as salas de ginástica e musculação. Um acessório que tanto na musculação quanto na ginástica não pode faltar é o espelho, pois permite que o aluno corrija seu próprio movimento com segurança. O piso em ambas as salas deve ser especial, emborrachado, evitando acidentes. As dimensões das salas são também fatores de segurança, segundo Lobato e Santana. Cada aluno precisa de 1,5 m por 1,5 m de espaço para executar seus exercícios com segurança, o que dá um total de 2,25 metros quadrados, supondo que a sala de ginástica tenha 80 metros quadrados, divide-se 80 metros quadrados por 2,25 metros quadrados. Ou seja, uma sala de 80 metros quadrados comporta cerca de 36 alunos de maneira segura. A questão acústica também requer cuidado. Aulas com som muito alto podem prejudicar e atrapalhar. Nesse sentido, isolantes acústicos se fazem necessários. Outro importante quesito quando falamos de segurança é o espaço entre equipamentos na academia, principalmente na sala de musculação e de exercício cardiovascular. O Manual de Orientações para Fiscalização Sanitária em Estabelecimentos Prestadores de Atividade Física e Afins sugere na seção 7. Os aparelhos ergométricos, esteiras, bicicletas, elípticos e etc. deverão estar localizados de maneira que possam permitir livre circulação nas suas laterais e na parte de trás de no mínimo 0,80 centímetros de distância com a área de escape, garantindo uma possível fuga dos usuários em caso de acidentes. Os aparelhos de musculação deverão apresentar entre eles a distância mínima de 80 centímetros de forma a permitir uma segura e livre circulação dos usuários. É importante salientar a necessidade de laudos e vistorias do Corpo de Bombeiros, bem como da vigilância sanitária, com relação a hidratantes, extintores e armazenamento de produtos químicos. Espaço para as atividades complementares. As grandes redes de academia buscam, através de serviços e conveniências, fidelizar seus clientes, criando espaços mais atrativos e otimizando o tempo. Assim, os serviços listados a seguir têm o objetivo de integrar o aluno em um mesmo espaço, com atividades diversas para ele e toda a sua família. Esses serviços extras dependem do público-alvo e do nicho de mercado pretendido, pois implica diretamente no investimento e no retorno da academia. Inovações. Quando falamos em inovações em academias, é importante este lapso temporal nos últimos 30 anos. A ginástica aeróbica e a musculação, atividades comuns hoje em dia, já foram as grandes sensações das academias de ginástica brasileiras. Em meados dos anos 80, as bicicletas e esteiras mecânicas eram as novidades.
Já há 15 anos, a inovação ficava por conta dos frequencímetros que monitoram a frequência cardíaca de cada aluno e dos equipamentos eletrônicos que ajustam a carga por meio de uma chave individualizada. Estamos em constante evolução e com a tecnologia estas inovações são rápidas e imediatas. Mas na verdade, o que há de novo quando o assunto é academia? Desde 2006, o American College of Sports Medicine permite um parecer sobre as principais tendências do mercado de fitness mundial. E em 2017, a tendência que aparece no topo é exatamente a tecnologia vestível. São roupas, relógios e óculos inteligentes, projetados para mostrar trilhas e mapas. No mesmo parecer, o que ganhou bastante destaque foi a utilização dos aplicativos smartphone, esses apps, que são programas para qualquer plataforma, embora a precisão desses aplicativos ainda seja questionada. Nas academias, as esteiras inteligentes que simulam subidas, descidas e interagem com os smartphones, individualizando os treinos de acordo com o cliente é, é que estão na moda no momento. Existe uma forte tendência nas academias, assim como no mundo corporativo, da chamada gamificação. Isso significa a utilização da tecnologia em aulas e atividades esportivas em forma de games ou jogos, estimulando o aluno a interagir com a academia através de seu tablet ou smartphone, trocando informações voltadas ao seu treino, alimentação e rendimento, o que gera dados e fidelização para a academia e, em contrapartida, o aluno vai acumulando pontos que podem ser trocados por prêmios como suplementos, avaliações físicas e até descontos na mensalidade. Serviços e benefícios das atividades físicas em academias. Prezado aluno, o sedentarismo é um dos principais males da atualidade, trazendo como consequência uma infinidade de patologias. Neste cenário, as academias ganham uma grande importância. Para anular essa triste realidade, novamente retomamos o cenário com 5 profissionais de educação física recém-formados com ideais empreendedores e temos outra situação problema para resolução. Depois de muita reflexão, você monta sua própria academia. Quais são os passos e as exigências para a montagem e a manutenção de uma academia? Quais departamentos seriam primordiais? Nesta sessão abordaremos os serviços prestados pelas academias, os serviços especializados na academia, o perfil do profissional de academia e os benefícios para a prática de exercícios em academias. Principais serviços prestados em academias. Os principais serviços prestados pelas academias são as próprias aulas de ginástica e as outras atividades de treinamento, como a musculação ou atividades esportivas, dependendo da academia. Para nos localizarmos neste tema, precisamos entender o que seria serviço. Uma única definição de serviço é difícil devido à sua diversidade e aplicabilidade. Muitas vezes é difícil compreender o modo pelo qual os serviços são criados e entregues aos clientes por causa das suas características, intangibilidade e inseparabilidade, parecibilidade e heterogeneidade. Ainda sobre a diversidade dos serviços, Hotler, Hayes e Blow também se referem aos serviços como intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis. O que vai dimensionar então o serviço é a maneira ou a forma que ele será aplicado. Intangibilidade. Os serviços não podem ser tocados, vistos, provados como mercado antes de serem comprados. Inseparabilidade. O serviço é vendido e depois produzido e consumido simultaneamente. Variabilidade. A qualidade do serviço depende exclusivamente de quem o presta.
do local e da forma que é prestado. Perecibilidade. O serviço não pode ser guardado, estocado. Na verdade, o prestador de serviço está vendendo o seu desempenho e sua competência. Após entendermos o que seria serviço, como então aplicar este conhecimento nas academias? Segundo Sabah, as academias são lugares onde se ministram instruções para atividades físicas. Entendemos o ministrar instruções como o próprio serviço aplicado nas academias. As academias são locais apropriados para a prática de exercícios e atividades físicas variadas e o local onde seus clientes são supervisionados pelos profissionais de educação física. A variedade de atividades oferecidas nas academias se caracteriza como os principais serviços prestados que são tá aqui as atividades, pode passar. Serviços especializados na academia. O serviço de uma academia é determinado pelos seus clientes. Assim sendo, para estabelecer os serviços que uma academia irá oferecer, é necessário determinar qual é o seu público-alvo e a faixa da população que a academia irá focar. Lembrando então da seção 1, quando estudamos os nichos de mercado. Além disso, esses serviços podem estar estruturados em dois modelos diferentes: estrutural, modalidades. No modelo estrutural, pode-se estabelecer a especialidade do serviço na estrutura da própria academia, horário de abertura e fechamento, funcionamento aos finais de semana, espaço aquático, espaço kids, vestiários, toalhas, manobrista, etc. No quesito modalidade, a especialidade do serviço estará implícita na variedade de modalidades e especialidades que a academia irá oferecer. Além das já tradicionais musculação e ginástica, teriam também personal trainer, estúdio de pilates, programa de gestante, enfim. Quanto mais serviços estrutural ou modalidades a academia disponibiliza para seus clientes, mais custo consequentemente será cobrado para sua utilização. Perfil profissional de academia. Para ser um profissional capacitado para exercer suas atividades em academias, deve-se primeiramente ser formado em educação física na modalidade plena ou bacharelado. Como vimos na seção 1, os profissionais de educação física têm a sua profissão regulamentada pelos Conselhos Regionais de Educação Física e pelo Conselho Federal de Educação Física, CREF-CONFEF, que são os órgãos responsáveis pela fiscalização do exercício profissional de educação física em âmbito nacional e estadual. Segundo a resolução CONFEF do Conselho Federal de Educação Física, para orientação e intervenção de atividades físicas, o profissional de educação física tem competência para diagnosticar, planejar, organizar, supervisionar, coordenar, executar, dirigir, assessorar, dinamizar, programar, desenvolver, prescrever, orientar, avaliar, aplicar métodos e técnicas motoras diversas, aperfeiçoar, orientar e ministrar os exercícios físicos, objetivando promover, otimizar, reabilitar e aprimorar o funcionamento fisiológico, orgânico, condicionamento e o desempenho fisiocorporal. Orientar para o bem-estar e o estilo de vida ativo, o lazer, a socialização, a educação, a expressão, a estética do movimento, a prevenção de doenças, a compensação de distúrbios funcionais, o restabelecimento de capacidades fisiocorporais, a autoestima, a cidadania, a manutenção das boas condições de vida e da saúde da sociedade. Um profissional de educação física que presta seus serviços em uma academia e está capacitado tecnicamente para exercer e aplicar seus conhecimentos poderá desenvolver com os alunos diversas potencialidades como bem-estar, motivação, orientação, qualidade de vida. Neste cenário, a qualidade dos serviços prestados dá credibilidade aos profissionais que atuam na academia e esses tendem a ser mais valorizados e respeitados. É importante destacar que os profissionais de educação física que prestam serviços em academias precisam estar preparados para receber e atender a um público diversificado e exigente,
que não necessariamente procura o desenvolvimento físico, mas que se matricula por motivo de recomendação médica, utilizando da atividade na academia como uma ferramenta para o tratamento e a reabilitação de diferentes patologias como lesão no joelho, hipertensão arterial, diabetes, depressão, entre outros. O mercado das academias valoriza um profissional de educação física diversificado, com algumas características específicas para quem trabalha com o público e que tenha a flexibilidade de não utilizar a mesma receita para todos os seus alunos e clientes, respeitando suas necessidades, anseios e limitações. São características específicas do profissional de educação física que atua em academias: sociabilidade, relacionamento interpessoal, comunicação, clareza, objetividade nas orientações, proatividade, ter a solução antes que o cliente chegue com a dúvida, paciência, que é uma virtude que atende ao público, foco, entender e atuar no centro da atividade proposta. Benefícios da prática de exercícios em academias. Historicamente, o homem pré-histórico fugia dos seus predadores e caçava para comer e pela sobrevivência. Atualmente, com as ferramentas da tecnologia, basta um toque no smartphone para solicitar e mais um toque para pagar a comida. Fica evidente neste exemplo como a população está caminhando a passos largos para o sedentarismo. As academias vêm para resolver essa problemática, oferecendo diversidade de atividades e serviços em um mesmo local. Nas academias, um dos principais benefícios é exatamente a orientação técnica segura na execução de exercícios, sejam eles musculação, aulas de ginástica ou pilates. Entendemos então que, ao praticar exercícios e atividades em academias, o cliente terá benefícios na sua saúde e também na sua qualidade de vida. Elencamos a seguir os principais benefícios para os praticantes de exercícios em academias: orientação técnica, especialização na elaboração e execução dos exercícios, melhora da saúde, combate ao sedentarismo, melhora da aptidão física, melhora do sono, horário flexível, conforto, enfim, entre outros. Como vimos no conteúdo desta sessão, o que vai determinar os passos para a montagem da academia é a definição do seu público-alvo e do local. Necessariamente, como vimos na sessão passada, temos que ter uma estrutura física básica, composta pelas seguintes áreas: recepção, sala de administração, lanchonete, enfim. Numa situação hipotética em que surja uma oportunidade para a montagem de sua academia dentro de uma instituição de ensino que você já tem a estrutura física disponível, que atenda aos alunos do ensino médio e alunos do ensino superior, você já tem então o seu público-alvo e a partir disso você começa a estruturar a montagem da sua academia. Ok. Avançando na prática, disputando com a concorrência. Descrição da situação problema. Após montar sua academia, você se depara com um problema inesperado e não planejado. A concorrência na mesma região. De imediato você identifica duas características que fazem com que seu concorrente esteja à sua frente na prestação dos serviços, o horário de abertura e fechamento da academia e o fato de academia concorrente ter espaço e atividades kids, garantindo a preferência de mães com filhos pequenos, potenciais clientes para sua academia. Tendo em vista essa situação, quais ações você, proprietário, deve tomar? Resolução da situação problema. Faça uma pesquisa com seus alunos já matriculados sobre a importância de se estender o horário de abertura e fechamento da sua academia. Temos as atividades. Terminamos a unidade 1. Agora vamos partir para a unidade 2 no próximo vídeo.